E vocês pensam que eu só falo mal, eu só reajo à peça de advogado, né? Não, não, não. Reajo a sentenças também. O vídeo de hoje está muito bacana, porque assim, ó, eu estou gravando esta chamada aqui depois de eu ter reagido a essa sentença, gente. E o que é que eu quero falar para vocês? Ela tem muitos erros jurídicos, enfim, foi uma peça assim que me surpreendeu pela má qualidade, tá? Então, recomendo fortemente, fiquem até o final, até para aqueles que não redigem sentenças, ou seja, até para os advogados, que vocês vão gostar muito. Eu vou tentar passar um monte de dica legal. Fique até o final, portanto, solta a vinheta. Mas primeiro, pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Aqui no YouTube eu sempre dou dicas legais, eu faço essas minhas reações de vídeo. Enfim, é um conteúdo sempre bacana que vocês podem ter aqui gratuitamente. Também deixem um like no vídeo, estou sentindo falta do like, né? No vídeo aqui. Comentem também o que vocês acharam. E também compartilhem este vídeo nas redes sociais, porque assim o meu trabalho fica cada vez mais conhecido. A peça a qual eu vou reagir hoje é uma sentença. Vamos embora para ela então? Vamos lá. Sentença. Se limitou aí a escrever sentença. Muitos vêm com vistos e etc. Que é uma praxe. Mas aí tá tranquilo assim? Está correto? Corretíssimo. Ok? Sentença. Tal, devidamente qualificada. Bom, por seu procurador, deflagrou. Gente, já nessa primeira linha tem uma coisa estranha, né? Devidamente qualificada aí, totalmente desnecessário. A qualificação não precisa, basta aí o nome da parte. Então, parece que a pessoa saiu de um escritório de advocacia e foi fazer sentença, né? Parece escrita de advogado, isso que eu quero dizer. Devidamente qualificada por seu procurador, tudo desnecessário aí. Deflagrou ação, esse verbo deflagrou não tá legal não, né? Ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito, indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Isso eu faço nas minhas peças, tá? Eu coloco entre aspas o nome que a parte deu, né? Que o autor ou a autora deu ali para a ação, eu coloco entre aspas mesmo. Agora, desnecessário colocar itálico. Vejam, reparem como a peça já fica feia. Não façam isso não. Em face de... prefiram contra. Contra a tim. Se fosse em face de, seria em face da tim. Olha só, quando a parte ela é bem conhecida, essa é uma dica bem legal, anotem aí. Quando a parte é bastante conhecida, vocês colocarão o artigo definido antes dela. Tá? Ó, por exemplo, o nome da parte pessoa física nunca vai ser, né? O João da Silva, a Fernanda tal, não. Por quê? Primeiro porque não se coloca, né? A regra é não se colocar artigo definido diante de nomes de pessoas. Tá? Agora, diante de nomes de pessoas jurídicas conhecidas nacionalmente, coloca assim. Então seria o quê? Contra a TIM Celular SA, não contra TIM Celular SA. Essa é uma dúvida que muita gente me pergunta, hein? Igualmente qualificada, sustentando para tanto... Deixa eu retomar que fugiu. Bom, olha lá. Sustentando para tanto, sai fora, né? Esse para tanto aí, nada a ver. Sustentando que teve seu nome lançado nas listas de maus pagadores por dívida inexistente, fato que lhe causou prejuízos morais. Bom, aí nesse parágrafo que já começou mal, né? Nesse parágrafo eu estou vendo vários errinhos aí. Pessoal, você que redige sentença, jamais escreva assim, ó, fato que lhe causou prejuízos morais. Não, né? Fato que lhe teria causado prejuízos morais. Se você fala assim, desse jeito, fato que lhe causou prejuízos morais, você parece que você está adiantando o entendimento na sentença no relatório, né? Parece que está adiantando o entendimento, o que não é bom, e ainda por cima no relatório, que não é o campo próprio para fazer esse tipo de coisa. Não dá. Então tem que ir lá usar o futuro do pretérito e usar um teria causado. Legal? Fato que lhe causou prejuízos morais, quem disse foi a autora lá na petição inicial.
Mas você, como juiz, não pode dizer que causou prejuízos morais. Tá? Relatou, em síntese, que adquiriu um novo aparelho celular que funcionava de modo adverso do seu antigo dispositivo e, para que fosse possível usufruir de todas as suas funcionalidades, foi instruída por um preposto da ré, sem aquela vírgula, a ré, sem vírgula, a efetuar a contratação provisória de nova linha telefônica sem custos adicionais para que futuramente continuasse a utilizar a sua linha, a antiga linha telefônica. Muito estranho isso aí, né? Relatou em síntese que adquiriu um novo aparelho celular que funcionava, vírgula depois celular, se for uma explicação, parece que é uma explicação, celular, vírgula, que funcionava de modo adverso, modo adverso, modo diverso, modo adverso, parece não tá legal isso aí não, de seu antigo dispositivo e, tá, ok, vamos lá, alegou ainda que em contato posterior com outra atendente da empresa demandada, para que esta promovesse o cancelamento da linha contratada, demandada, contratada, rimou, contratada provisoriamente de modo a possibilitar que a autora voltasse a utilizar normalmente a sua antiga linha telefônica, sendo informada que a contratação provisória, jamais façam isso, gente, que terrível esse parágrafo aí, hein? Não façam isso. O que é não fazer isso? Fazer períodos extensos. A probabilidade de errar, eu vivo falando aqui, a probabilidade de errar nesse tipo de construção é enorme, hein? Vamos voltar lá, olha só. Alegou ainda que, em contato posterior com outra atendente da empresa demandada, para que essa promovesse o cancelamento da linha contratada de modo a possibilitar que a autora voltasse a utilizar normalmente a sua antiga, sendo informada, gerúndio terrível, alegou ainda, de novo, hein? Alegou ainda que, alegou o que, gente? Ela não fala alegou ainda que. Alegou o que e termina. Vê só, não retoma, hein? O resto ali da oração subordinada, né? Que é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Não precisa decorar essa nomenclatura. Não tem a oração subordinada, né? Alegou o quê? O quê? Tá terrível, hein? Muita coisa, gerúndio, informação truncada. Peça começou mal, hein? Bem mal mesmo. Veja, uma coisa que eu estou observando aí é que ela escreveu assim, ó. Relatou, em síntese, que adquiriu. Alegou ainda que... Bom, se fala relatou em síntese, parece que o juiz vai trazer neste parágrafo tudo que ela disse na petição inicial. Vejam, o em síntese provoca isso. Relatou em síntese que adquiriu, depois vem no parágrafo posterior dizendo, alegou ainda que em contato posterior não dá. Olha só, se vai fazer em síntese, resume tudo num parágrafo só. Então, como é que deveria fazer? Deveria fazer assim, ó. Relatou que adquiriu sem síntese. Tá? Porque aquele em síntese passa para o leitor a impressão de que vai ser tudo dito naquele parágrafo. Tá legal? Então, aquele em síntese está prejudicando e tem que sair. Vamos lá. Ademais, sustentou que foi cobrada inúmeras vezes por faturas que dizem respeito à linha provisória, crase, né? A linha provisória, a qual, a princípio, quer dizer, inicialmente, não lhe geraria custos adicionais e foi contratada desnecessariamente. Quem foi contratado desnecessariamente foi a linha provisória, né? E, em decorrência do inadimplemento do referido débito, eu já não sei nem mais que débito é. Que débito é esse, gente? Seu nome foi incluído junto, não, no órgão, né? Junto não, junto é perto. Junto a significa perto de. No órgão de proteção ao crédito, Serasa. Serasa ali só o S maiúsculo, hein? Só o S maiúsculo. E olha só uma coisa que eu lembrei agora. Tem gente que escreve assim, ó, o seu nome foi incluído no Serasa. Não, é na Serasa, hein? Serasa é substantivo feminino. Foi incluído no órgão de proteção ao crédito, Serasa, mesmo após diversas tentativas de solucionar o dissídio amigavelmente. Bom, tá truncado, né? Estão percebendo. Assim, clamou pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Se pretendida, tira fora. Objetivando o cancelamento da inscrição e, ao final, pleiteou pela condenação da ré
a devolução em dobro dos valores das faturas cobradas indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos. É compensação por danos morais, custas processuais e honorários. Tá, o juiz aqui está dizendo o que ela disse na petição inicial, porque não precisa dizer que foi pediu a condenação a custas e honorários que são consectários lógicos da condenação, tá? Mandato e documentos instruem a exordial. Páginas, como é que é a abreviatura de páginas? Bota P ponto, né? P ponto, opa, 16 barra não, 16 hífen, hein? 16 barra dá a impressão que é página 16 e 37. Agora, 16 hífen 37 dá aquela ideia de continuidade, né? 16, 17, 18, 19. A medida almejada foi deferida pelo ato de... A medida almejada deve estar se referindo à antecipação dos efeitos da tutela, né? Então deixa claro isso aí. Pelo ato de página, ato judicial, tá? Eu colocaria pela decisão, né? Decisão interlocutória ali. Pela decisão de P.42, hífen 45. Regularmente citada, P. Ponto, né? A ré apresentou sua defesa em forma de contestação, muito para falar pouco, né? É claro que se apresentou contestação... Bom, vamos lá, eu faria assim, ó. Regularmente citada, a ré apresentou contestação, aduzindo preliminarmente a carência da ação ante a ausência de interesse de agir, ponto e vírgula, no mérito, vírgula, rechaçou in totum os argumentos apresentados no inicial. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos. Vejam, tem uma coisa muito interessante aí. Ó, eu sou o juiz e eu estou escrevendo, né? Então, isso aí. Quando a gente escreve assim, ó, aduzindo preliminarmente a carência da ação, quando eu coloco esses artigos definidos, parece que eu estou admitindo a existência deles. Não, veja como fica melhor, ó. Aduzindo preliminarmente carência de ação ante a ausência de interesse de agir. Ante a ausência, tá? Então, carência de ação, não a carência de ação. Autos conclusos é a síntese do essencial. Eu não gosto, odeio essa expressão aí, porque relatório é relatório, não é síntese de nada, tá? E síntese do essencial, pô, se é essencial, o essencial não tem como ter síntese, né? O essencial não pode ser sintetizado, não dá. Autos conclusos, o que é que eu faria aí? Houve réplica, P ponto, né? Esqueci até de ler isso aí. Houve réplica, P ponto, é o relatório. Decido, né? É o relatório, ponto, decido, ponto. Fica legal. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito na indenização por danos morais, é compensação por danos morais. Lá na frente eu acho que a parte escreveu indenização, mas estava entre aspas, então passou. Mas aqui não está entre aspas, então tem que escrever tecnicamente, né? Compensação por danos morais, com pedido de tutela de urgência deflagrada, bom, já falei, né? Se deflagrada, em face da TIM celular, sob a alegação de que o autor teve seu nome... Gente, que estrutura mal escrita, hein? Vocês já vão ver o que está rolando aqui. Olha lá que interessante. Sob a alegação de que o autor, na verdade é a autora aí, vocês não estão vendo, mas é a autora, tá? Teve seu nome lançado pela ré nas listas de maus pagadores em decorrência de débito inexistente. Vamos olhar esse parágrafo com calma, porque você aí, mesmo não sendo assessor de gabinete ou juiz, se é advogado, costuma fazer esse tipo de estrutura que está errada. Vamos ver qual é o erro aí? Olha lá. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e compensação por danos morais, com pedido de sob alegação. Veja, sob a alegação de que o autor teve... Quem é que está alegando aí? Não dá. Não dá de dizer isso. O que é que eu faria? Deflagrada portal contra TIM celular. Ponto. O autor alega, teve... Agora, sob alegação não dá, né? Porque a estrutura começa com um sujeito indeterminado, ó. Trata-se de ação declaratória de inexistência. Se é sujeito indeterminado, não pode trazer um sob alegação, remetendo aí o sob alegação a um sujeito que não está expresso na frase. Terrível, hein? Terrível. Se não entendeu, coloca aí nos comentários. Sob a alegação de que o autor teve seu nome, não dá, teve que fazer outra estrutura aí. Urge ressaltar de imediato, odeio esse urge, faz coisa de leão, né? Não sei, urge, se estranho.
Não, só me lembra que é coisa de leão, eu sei que é possível, mas eu não gosto da palavra urge, tá? Ressaltar de imediato, né? Urge consignar, ressaltar. Ressaltar é uma coisa que você já disse. Olha só, meu Deus, que sentença feia, hein? Olha lá. Urge ressaltar de imediato que, em razão da desnecessidade de produção de provas em audiência, o feito está ex vi, o itálico deveria ser, ex vir do artigo 355.1 do Código de Processo Civil, apto a ser julgado antecipadamente. Por que ressaltar? Não disse isso antes para ser ressaltado agora. Gente, elementos de coesão devem ser usados de forma coesa, né? De forma lógica. Os elementos de coesão têm sentido. Preste atenção nisso, hein? Horrível. Mas enfim, juridicamente está correta aí, né, a sentença, porque já tem de começar realmente. A primeira coisa, na verdade, em caso de julgamento antecipado do mérito, o que é que o juiz deve fazer? É ressaltar logo no início da fundamentação isso, hein? Muito bem. Nesse ponto está correto. Até porque o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que inexiste aspas duplas com aspas duplas. Não, gente. Coloca aspas, depois aspas simples, hein? Confusão total, até lá no finalzão. Aquele apelação civil número, terrível esse hein? Não, tire esse aí, não tem nada a ver, tá errado. Coloca apelação civil número, tal. Agora vamos ver o que ele citou ali. Inexiste legalidade, tampouco seja minha defesa, na hipótese em que o juiz, verificando o suficiente instruído, não precisa, esse parágrafo deixa necessário, né? Super batido essa história aí, tá? Importante destacar, se adora ressaltar, destacar, vai usar destacar e ressaltar, gente, quando vocês estiverem realmente destacando. Usa o destacar quando vocês querem destacar alguma coisa que já foi dita. Vamos ver se ele já disse isso que ele vai dizer agora? Vamos lá. Importante destacar-se, destacar, não destacar-se. Horrível. Que o presente caso deve ser observado sob a luz. Não falou em nenhum momento aí que o presente caso deve ser observado sob a luz do Código de Defesa do Consumidor, né? Não disse ainda, então não é. Como é que se fosse eu a escrever isso aí, o que é que eu faria? Direto. O caso deve ser observado sob a luz. Observado não, né? Para as coisas científicas, não. O caso deve ser analisado sob a luz do Código de Defesa do Consumidor. Vez que não. Uma vez que... Gente, o vídeo deve ficar extenso hoje, hein? Uma vez que as atividades fornecidas pela ré são nitidamente as previstas no artigo 3º, caput de parágrafo 1º, do CDC, são nitidamente as previstas como sendo não. Como de prestação, como sendo é uma expressão que o pessoal usa de forma errada. Como de prestação de serviços ao consumidor. Repetiu a palavra consumidor, hein? Consumidor lá e consumidor aqui. Não é bom. Assim, como já destacado na decisão de P.42-45, deveria ser, aplica-se ao caso em comento a inversão do ônus da prova em desfavor da ré. Forte no artigo 6º. Possibilidade que pode ser feita, inclusive, de ofício. Fazer possibilidade, não rima, né? Possibilidade, o que pode ser feito, inclusive, de ofício, né? Não possibilidade que pode ser feita. Vez que, de novo, uma vez que a legislação consumerista prevista na lei número é norma de ordem pública. Vou pular para não ver coisa aqui. Quanto a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a autora possui fatura pendente de pagamento, sendo devida a sua cobrança, deve ser rejeitado uma vez que se confunde com o mérito. Ah, tá. Aí tem uma coisa interessante. Bom, primeiro, parágrafo ruim, né? Aquele sendo devido ali, nada a ver. Agora, gente, uma coisa que vocês têm que saber, ó, esse tipo de estrutura deve ser rejeitada uma vez que se confunde com o mérito. Não é que deve ser rejeitada, é o que a gente vê, agora eu quero falar com vocês, vamos lá. O que a gente vê muito em sentenças, né? O juiz dizer assim, ó, tal preliminar se confunde com o mérito e com este será analisada. Errado, gente. Errado. Não façam isso, tá? Ou façam do jeito que a pessoa fez aqui, ó, rejeitem a preliminar e digam que a questão de fundo é questão de mérito e por isso será analisada posteriormente. Nunca digam que a preliminar se confunde com o mérito.
tá? Nunca digam isso. Como a pessoa fez aí. O que é que vocês devem fazer? Devem rejeitar a preliminar, certo? Porque essa aí é uma preliminar imprópria. Digam até na sentença que é uma preliminar imprópria, tá? Essas preliminares que, na verdade, entre aspas, se confundem com mérito, eles são chamadas de preliminares impróprias. Então, rejeitem a preliminar e digam que a questão trazida na preliminar será analisada com mérito. Nunca, jamais digam que a preliminar se confunde com mérito, porque mérito é uma coisa, preliminar é outra. Tá? Então, vocês aí costumam fazer isso, os juízes costumam fazer isso, que, pra mim, no meu modo de ver, é uma atecnia na escrita. Não façam isso. A questão será analisada adiante, porque é questão de mérito. E não deve ser analisada agora, porque agora você está analisando um preliminar. E a preliminar, na verdade, que a parte está trazendo, deve ser rejeitada. Legal? E que, de novo, vai ser analisada adiante, como questão de mérito. O negócio que vocês não podem dizer que a preliminar se confunde com mérito, porque a preliminar nunca vai se confundir com mérito. Preliminar é uma coisa, mérito é outra. Certo? Vamos lá então. Essa questão é polêmica, mas eu acho extremamente falta de técnica. Vou até fazer um post essa semana no Instagram lá, sobre isso aí. Passando a análise do mérito, vejam, acabou o parágrafo anterior com mérito, passando a análise do mérito, próximo, crase ali no passando a análise, hein? É incontroverso que houve a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Página. Pronto. Portanto, a controvérsia cinge-se a matéria fática, notadamente no que tange às provas que instrui o feito. A presente análise deve apurar a existência ou não de contratação e ou utilização de produtos ou serviços apta a ensejar a cobrança apontada no serviço de restrição ao crédito. Olha lá. Ela fala assim, passando a análise do mérito, né? Esqueceu o do ali, agora que eu estou vendo. Passando a análise do mérito, é incontroverso que houve a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Portanto, quando vocês escrevem um elemento de coesão, como portanto, vocês devem estar concluindo o raciocínio da frase anterior. O que não acontece aí, né? É incontroverso que houve a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Portanto, a controvérsia cinge-se a matéria fática. Não tem a ver. Os elementos de coesão, vou dizer pela centésima, milésima vez aqui, eles não podem ser usados indiscriminadamente, gente. Eles têm sentido, tá? Vou pular que vai me irritar, que eu já vi que esse parágrafo tá feio mesmo, tem coisinhas ali, mas vamos lá. Em caso, após análise detida dos documentos trazidos à baila, gente, escreve muito para falar pouco. Perceberam? Em caso, após análise detida dos documentos trazidos à baila, para que isso tudo? Verifica-se que o pedido da parte autora deve ser provido em parte. Provido não. Deve ser julgado procedente em parte. Provido é para recurso. Pessoal, estou assustado com essa peça aqui, tá? Vamos lá. Inicialmente, cumpre destacar... A vírgula ali depois de inicialmente é facultativa. Agora, inicialmente... Já está lá longe na sentença, né? Inicialmente a gente escreve quando está no início. Já está ali mais ou menos na metade, né? Cumpre destacar, de novo destacar, que apesar de a autora afirmar que foi induzida a contratar o plano ofertado junto ao número, feio, hein? Junto. Plano ofertado junto ao número. O plano ofertado, nem sei como arrumar aí. Contratar o plano referente ao número, né? Tal, certo é, conforme as faturas acostadas pela autora, tal, pela autora e ré, não, pela autora e pela ré, né? Para não dizer que autor e ré são as mesmas pessoas. Pela autora e ré, certo é, vírgula, que, não, gente, não dá de separar o do que, ficou feio, hein? Certo é que, conforme as faturas acostadas, retomando a ré, né, certo? Efetivamente dispôs dos serviços prestados pela operadora. Hã? Mas a ré não é a operadora? E o esta ali não está retomando a ré? Esta, quem é a ré, né? Efetivamente dispôs dos serviços prestados pela operadora. A ré dispôs dos serviços prestados por ela própria, entenderam? Sendo que não usem nas peças. Gente, eu não gosto de reagir a peça assim, porque não sei como é que vocês... Se vocês ficam agoniados assim como eu.
Me digam aí nos comentários, gente. Vocês ficam também... Porque isso eu quero saber realmente, tá? Eu não gosto de reagir assim. Parece que eu tô sendo negativo demais. Eu não sou uma pessoa negativa. Mas é o que vocês estão vendo aí, né? Vocês gostam quando eu fico assim, alterado? Escrevam aí nos comentários. Bom, pular. Lado outro, né? Escreveu alguma vez aí por outro lado? Ficou confuso. Denota-se que com relação à fatura gerada no mês de novembro, a qual ensejou a inscrição do nome da parte nos órgãos restritivos de crédito, nada foi utilizado por esta. Utilizado o que? Dados? O que é que não foi utilizado? Não sendo trazido gerúndio. Vai estudar gerúndio que tá feia a coisa, querido aqui, né? Quem escreveu a peça. Não sendo trazido a lume. Lume não dá, né? Lume é masculino, né? Então não tem graça, não. Não sendo trazido a lume pela ré quaisquer demonstrações capazes de afastar tais argumentos fáticos e provas trazidas nesse sentido pela parte autora, ônus que competia à empresa de telefonia requerida se desincumbir. Ônus do qual não se desincumbiu a empresa de telefonia. A teor do artigo tal, inciso 2, do novo CPC. Só pode ser novo CPC, gente. Não precisa colocar mais novo CPC. Já estamos em 2021, né? O novo CPC começou a viger quando? Em 2016, né? Pô, deu de novo CPC, né? Encheu o saco já isso aí. Bom, novamente, se fosse para parar, teria um monte de coisa para arrumar aí. Não dá. No presente caso, a responsabilidade da empresa de telefonia é objetiva. A teor do artigo... Já escreveu a teor lá em cima, a teor de novo aqui, 14 do CDC, sendo dispensável a presença de culpa da ré para responsabilizá-la pelos prejuízos decorrentes de suas atividades. Bom, caso do gerúndio, né? Aquele sendo ali. De modo que é dispensável. Não usa gerúndio nas peças, pessoal. Dessa forma aí errada não, tá? Nos termos do artigo 188, sem a vírgula, do Código Civil, aquele que... Juiz engraçado, né? Eu vejo esse tipo de construção muito em peças, em sentenças mesmo. Não sei por que os juízes gostam de escrever a transcrição, né? Com itálico. Coloca aspas e coloca itálico. Não precisa, gente. Não precisa, não. Fica feio até, né? Ainda mais uma peça aqui que já tá feia, com itálico, piora tudo, né? O Código Civil, em seu artigo 927, também afirma que aquele que tal, assim presentes o dano, né, que os causal a culpa da ré por ter agido com visível desídia no exercício de suas atividades, ao lançar no rol de maus pagadores o nome de pessoa que havia cancelado serviços referentes à linha tal, bem como pelo pato, olha só como cansa, né? De existirem também provas que possam afastar a responsabilidade da ré quanto à legalidade da fatura com... Ilegalidade da fatura? Ilegalidade mesmo? Isso aí. Da fatura com vencimento em... Resta e alino que a conduta da demandada causou com suas ações... Olha, gente. A conduta da demandada causou com suas ações... Não, né? Não, né? A conduta da demandada ocasionou dano moral à autora, uma vez que constitui um entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Tira-se pátria, daí, na verdade, deveria tirar tudo isso aí, né? O parágrafo todo. Que os danos morais resultantes da inscrição ou manutenção indevida do nome de qualquer personagem dos maus pagadores são presumidos. Bom, a respeito da questio mutatis mutandis, nosso Tribunal de Justiça já decidiu que a ofensa, aquele A deve ser minúsculo. Mesmo que no original ali estiver em maiúsculo, aquele A, ofensa, o A deve vir em minúsculo, tá? Por quê? Está no meio da frase. A ofensa gerada pela inscrição ou não... Gente, eu tô rindo aqui. Não sei se vocês estão percebendo minha cara agora meio de leitura meio irônica e desbochada. Porque é o seguinte, ó. Acabei de ler ali a respeito da questio mutatis mutandis, nosso E ponto. Aí eu poderia falar sobre um monte de coisinhas que eu não gosto. Mas é o seguinte, ó. Quando a peça está ruim, como é o caso aqui, o leitor já se acostumou com a ruindade da peça, né? Com a má confecção da peça, com os erros existentes aqui na peça. Então vai tudo. Eu acho interessante que tem gente que pergunta assim pra mim, ó. Ah, professor, dá uma olhada nesse parágrafo. Daí eu vou lá e olho o parágrafo. Mas a pergunta da pessoa
se limita a uma coisinha só. Por exemplo, professor, neste parágrafo aí, o certo é contra ou em face de. Mas o parágrafo tá ruim já. Todo ruim. Então, tanto faz ser contra ou em face de. Então, tá tosco mesmo. O leitor já tá acostumado. Vamos lá, tem uma coisinha para falar agora que eu já tô percebendo aqui, ó. Para Youssef Saad Carrali, o injusto, o que é que eu tenho que falar para vocês, pessoal? Isso aqui é matéria batida. Nada disso precisaria constar da sentença. Nada disso. Resume em um parágrafo tudo isso aqui. Além de mal escrito, está desnecessário. Informação desnecessária, né? Pular. No que se refere ainda ao dano moral, Fernando Noronha afirma que... Ó, de novo, hein? Coisa que a gente já sabe. Quer ver como a gente já sabe? Eu nem li, mas eu sei que a gente já sabe, ó. O dano pode ser caracterizado simplesmente como sendo prejuízo resultante de uma lesão antijurídica de bem alheio. Numa noção mais esclarecedora, poderá dizer-se que é o prejuízo econômico, não econômico. Em caso análogo, já pulando, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manifestou-se da seguinte forma: mutatis mutandis, de novo, hein? Já usou lá mutatis mutandis aí. Daí cita uma ementa de acórdão aí, também de forma desnecessária, coisa batida, né? No que se refere ao valor da indenização, é compensação a ser arcada pela parte demandada. Não precisa dizer a ser arcada pela parte demandada. Só assim, ó. No que se refere ao valor da compensação, vírgula. Sabe-se que... se a gente sabe, não diz. Todo mundo já sabe. Realmente a gente já sabe isso aí. Na espécie, observados parâmetros acima, arbitra os danos morais em 3 mil... Não, né? Arbitra o valor da compensação pelos danos morais em 3 mil reais, entendendo data vênia. Não usa data vênia em sentença, gente. Nunca usem data vênia em sentença, né? Não vai usar, não precisa dizer, pedir licença para o advogado que você está decidindo de uma determinada forma. Data vênia em sentença, não. Sobretudo quando for para rebater questões trazidas pelo advogado, tá? Observados parâmetros acima, arbitra os danos morais em... Entendendo, tá, que esse valor, valor, se mostra coerente com a realidade fática, sendo capaz de mitigar o constrangimento suportado pela parte autora e, ao mesmo tempo, se apresentar como uma sanção à empresa de telefonia, para que a ré não volte a praticar atos desta natureza. Argumento tosco, odeio esse argumento aí, ó. Tira isso aí. Tira. Até parece, né? A empresa de telefonia vai receber essa sentença aí, na mesma hora já vai fazer a mesma coisa com o do cliente. Então não vai sancionar a empresa de telefonia, só monetariamente. Agora não vai fazê-la a não voltar a praticar tipo de ato, né? Então é inócua esse tipo de informação aí. Sobre tal valor, incide juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir do evento danoso, conforme enunciado número N ponto, não N bola. 54 da súmula do STJ e correção monetária pelos índices oficiais adotados pelo CGJ, desde a data do arbitramento de seu numerário, desde a data do arbitramento, né? De seu numerário cai fora. Data do trânsito em julgado. Consoante se infere da redação dada. Da redação dada ao enunciado, não, né? Consoante se infere do enunciado. Como escreve... Gente, a concisão realmente é um dos maiores defeitos da escrita jurídica. As pessoas têm uma dificuldade enorme de serem concisas, né? A fixação da data do evento danoso remonta à data da disponibilidade da restrição, realidade em que dano moral se efetivou, realidade em que o dano moral, né? No caso em tela, vê-se que ausente a informação precisa ser do dia em que ocorreu efetivamente a anotação devida do nome do autor, da autora, no cadastro de inadimplentes, considere-se a data do evento danoso o dia. Gente, eu lembro que numa parte aqui da sentença ele escreveu 5 com barra, as datas com barra, aí tá vindo com ponto, hein? E não coloca 0 antes do número não. Seria 5 ponto, se fosse ponto, né? 5 ponto 2016. Por que que eu falei se fosse ponto? Porque tem que padronizar. Ora escreve com barra, ora escreve com ponto. Esse tipo de coisa o leitor percebe. Mas enfim, como eu disse anteriormente, a peça já está medonha, então aqui o leitor não vai perceber não. O leitor percebe quando a peça vem bonitinha, né? Agora quando vem medonha já não percebe mais nada. Tal, ou seja, o momento em que o autor tomou ciência do registro desabonador. É a autora, de novo. Quando lhe foi fornecida a declaração da Serasa. Olha, pelo menos acertou aí o da Serasa, né? Página P.37. Texto repetitivo, informações desnecessárias também. No tocante ao pedido de devolução em dobro do valor pago,
Ó, de novo, hein? No tocante ao pedido de devolução em dobro do valor pago, cai fora. Claro que foi do valor pago, né? Inicialmente já está lá no final da sentença, gente. Claro, eu entendi. É inicialmente nesse assunto aí, mas é desnecessário. Ficou... Inicialmente, registra-se que para caracterizar o direito de repetir é necessário o preenchimento de 2 requisitos objetivos. Cobrança indevida, ponto e vírgula. Pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, ó. Consumidor, valor, rimou. No presente caso, adora escrever no presente caso. Claro que é no presente caso, não. Caso vai ser, né? Seu caso que foi julgado há 2 anos. Não, esse é o caso aqui, claro. Tem-se que houve o pagamento de valores que eram devidos. Vez que, além de usar a locução conjuntiva de maneira errada, né? Que o correto é uma vez que, espalha um monte de erro, né? Sempre repete vez que, para dizer mesmo pro leitor, ó, até tanso mesmo, né? Não sabe escrever mesmo, né? Porque às vezes aparece um vez que na peça, gente, sou obrigado a rir. Às vezes aparece um vez que na peça, o leitor pode pensar, esqueceu de colocar erro ali, né? De digitação, mas não. Faço questão de trazer sempre vez que, para mostrar mesmo que não sabe. Vez que efetivamente foram utilizados os serviços pela autora. Ademais, a fatura que ensejou a inscrição não chegou a ser paga, motivo pelo qual não se mostra possível o acolhimento do pleito nesse ponto. Vamos lá. Por fim, ratifico a decisão interlocutória de páginas, deve ser P42, hífen 45. E olha só, quando há a antecipação dos efeitos da tutela, a confirmação, vocês devem confirmar, né, na sentença, caso, é claro, ela seja confirmada, como é o caso aqui. A confirmação se faz apenas no dispositivo, porque a fundamentação ali relativa à antecipação dos efeitos da tutela já ocorreu na decisão interlocutória, né? Então, em caso de confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, essa informação deve vir apenas no dispositivo, tá? Ok? Não vai causar grandes coisas, mas é mais técnico trazer só a confirmação no dispositivo, não na fundamentação. Como é que seria? Ante o exposto, daí traz o dispositivo, depois abaixo diz sobre a confirmação dos efeitos da tutela antecipada ali, né? Que está confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Legal? Vamos lá. Ante o exposto, com fulcro no artigo 4871 do novo Código de Processo Civil, eu reparei que lá em cima, em algum lugar da peça, ele escreveu inciso por extenso. Agora está escrevendo inc. Mudou de ideia, né? Novo, lá em cima escreveu novo com N minúsculo, aí com N maiúsculo. Desnecessário esse novo, já falei. Julgo procedentes em parte os pedidos, formulados tal, nesta ação declaratória de inexistência. Ó, colocou vírgula em negrito depois do nome. Não pode, hein? Não pode colocar ali. Tá? Negrito é só o nome, não a vírgula. Nesta ação declaratória de inexistência de débito, não precisa escrever isso, né? Nesta ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de proposta contra TIM, para o fim de... Não, para o fim é redundante. Se é fim, já é finalidade. Se é para é finalidade. Então, para declarar inexistência de dívida apontada pela ré em nome da autora junto já não dá, já falei, aos órgãos de proteção ao crédito indicadas. Gente, o que foi indicadas aí? Não dá, né? As páginas 37. Página 37 é uma página só. Como é que vem com páginas? E condenar a ré ao pagamento da quantia de R$3.000 a título de reparação por danos morais. Reparação por danos morais dá. Legal, né? Reparação ou compensação. Agora, indenização não dá, não. Cujo valor deverá ser corrigido maneiramente a partir desta data pelos índices oficiais adotados pela tal, sobre os quais incidem juros de mora de 1% ao mês, contados de tal, já falei sobre isso aí, em decorrência da sucumbência. Desnecessário. Tira esse em decorrência da sucumbência, começa direto, ó, parágrafo novo mesmo. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, né? Eu gosto. Ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo... como eu tenho visto esse tipo de estrutura, hein? Conforme previsto no artigo 85, parágrafo 2º. Não dá. Repararam aí por que não dá de escrever assim? Olha, estou condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários
fixados em 10% conforme previsto. Não, né? O 85 parágrafo 2º não diz que eu devo condenar a 10%. Não diz. Pegaram? Diz lá que no mínimo 10, máximo 20, né? Consideradas lá a natureza da causa, o trabalho desempenhado pelo advogado. Entenderam? Novo CPC tira fora ali. Na verdade, eu tiraria tudo, né? Eu ia até o valor da condenação. Sobre o valor da condenação. Ponto. Legal? PRI, Public Registris Intime-se, né? Intimem-se, na verdade, aí. Intimem-se. Tal, ok. E foi isso. Terrível sentença aqui. Terrível. Muito ruim. Tem um aspecto interessante, né? A gente podia pensar, tá mal escrita porque o judiciário tá atolado de serviço. E tá mesmo, atolado de serviço. Agora tem uma coisa contraditória nesse argumento, hein? Faz uma peça desse tamanho, que tá grandinha essa sentença aí, de forma desnecessária, um caso super fácil, super simples, e redige aí 7, 8 páginas. Pra quê? Se o judiciário está atolado de trabalho, então faz a coisa mais concisa, né? E para agilidade aí do processo, né? Para celeridade, né, que é uma palavra mais usada, faz uma coisa mais concisa, então. É contraditório. Agora escreve um monte, gente. Quanto mais escreve, mais a probabilidade de errar. Então já sabe que escreve mal, escreve pouco. Causa batida, escreve pouco. Eu fiquei, desculpa aí, mas eu fiquei irritadíssimo com essa peça, muito mal escrita. Tá bom? É isso, até fiquei sem fôlego, gente. Se gostaram, dê uma curtida. Se ficaram com dúvidas aí, deixe nos comentários. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.